Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre os sistemas métricos, em particular sobre a unidade de comprimento. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de comprimento padrão é o metro, cujo símbolo é a letra M. Durante a história recente da humanidade, nós tivemos algumas formas para determinar o metro. Uma delas era através do globo terrestre. O metro ele era determinado como sendo a divisão de 1/4 do meridiano terrestre por 10 milhões. Ou seja, era a 10.000.000ª parte do meridiano terrestre. Mas com o avanço da necessidade da determinação do metro com uma precisão cada vez maior, hoje nós determinamos o metro como sendo a distância percorrida pelas ondas eletromagnéticas no vácuo em um tempo t igual a 1 sobre 299.729.458 segundos. No dia a dia, para determinar comprimentos, nós podemos utilizar trenas, réguas, entre outros instrumentos de medida. Mas se nós não tivermos esses instrumentos em mãos, como é que nós podemos ter uma ideia do comprimento correspondente a 1 metro? Uma pessoa mediana não vale um jogador de basquete nem uma criança. Uma pessoa mediana, mais ou menos do umbigo dele até o chão, equivale a 1 metro. Mas e se quisermos representar distâncias muito grandes, como por exemplo a distância da Terra ao Sol, ou distâncias muito pequenas, como um diâmetro de um vírus, por exemplo. A distância média da Terra ao Sol ela é aproximadamente 150 bilhões de metros, ou seja, 15 seguido de 10 zeros. O diâmetro médio de um vírus, como por exemplo o coronavírus, ele varia entre 0,0000004 metros a 0,0000005 metros, ou seja, 4 décimos de milionésimo de metro a 5 décimos de milionésimo de metro. Uma alternativa para representar números ou muito grandes, como a distância entre a Terra ao Sol, ou números muito pequenos, como por exemplo o diâmetro de um vírus, seria a utilização de múltiplos e submúltiplos. Aqui no quadro nós temos alguns prefixos, que são quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Observem aí na imagem. Quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. E com esses prefixos nós podemos formar múltiplos e submúltiplos das unidades de medida. Dentre elas, a unidade de comprimento. Por exemplo, quilo. Se você colocar o M, fica quilômetro ou quilômetro. Aqui fica o hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e o milímetro. Para converter de uma unidade para outra, nós utilizamos um multiplicador, que seria o 10. Gente, faltou aqui no meio a unidade padrão, que é o próprio metro. Aqui, ó, de, por exemplo, quilômetro para hectômetro, nós multiplicamos por 10. De hectômetro para decâmetro, também multiplicamos por 10. De decâmetro para metro, também multiplicamos por 10. E assim até o milímetro, tá? Vezes 10, vezes 10. E por último, também vezes 10. No sentido contrário, ao invés de multiplicar por 10, nós vamos dividir por 10. Então, de milímetro para centímetro, nós dividimos por 10. De centímetro para decímetro, também dividimos por 10. De decímetro para metro, dividimos por 10. De metro para decâmetro, dividimos também por 10. De decâmetro para hectômetro, dividimos por 10. E de hectômetro para quilômetro, também dividimos por 10. Agora vamos entender como é que nós convertemos de uma unidade para outra, tá? Por exemplo, de quilômetro para hectômetro. 2 quilômetros equivalem a quantos hectômetros? Bom, seguindo a nossa regrinha aqui, nós devemos multiplicar por 10, porque só tem uma conversão. Então, vezes 10, 2 vezes 10 dá 20. Então, 2 quilômetros equivalem a 20 hectômetros. E se fosse de quilômetro para decâmetro? Por exemplo, 3 quilômetros equivalem a quantos decâmetros? De quilômetro para decâmetro são duas conversões. Então eu tenho que multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10.
Ou seja, eu vou multiplicar por 100. É só multiplicar os fatores. 10 vezes 10 é 100. Então, vezes 100. 3 vezes 100 dá 300. Então, 3 km equivale a 300 decâmetros. E no sentido contrário, por exemplo, de centímetro para decímetro, eu tenho 300 centímetros. Equivale a quantos decímetros? De centímetro para decímetro é uma conversão só, ou seja, divide por 10. Então, aqui dividindo aqui por 10, 300 dividido por 10 dá 30. E se fosse de centímetro para metro? São duas conversões. Então, por exemplo, 500 centímetros equivale a quantos metros? Como são duas conversões, dividir por 10. E depois de dividir por 10, é só multiplicar os dois fatores para ter o fator resultante. Então, divide 10 vezes 10, eu vou dividir por 100. Então, 500 dividido por 100 dá 5 metros. Então, esse é o processo que você pode usar para converter de quilômetro para hectômetro, decâmetro para o metro, decímetro, centímetro e milímetro. Só lembrando que essas letras aqui, ó, são prefixos, tá? Que é o quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Vale para o metro, mas vale também para outras unidades. Por exemplo, se fosse capacidade, litro, seria quilolitro. Se fosse resistência elétrica, seria quilo-ohm. Se fosse energia, quilojoule. E assim por diante, tá? Vocês podem usar essa técnica de conversão para qualquer grandeza, não só para as unidades de comprimento. Contudo, eu gostaria de apresentar para vocês uma forma alternativa de converter as unidades de medida. Só lembrando que ela é uma forma alternativa, tá? Se vocês quiserem continuar com a técnica anterior, beleza, ótimo, perfeito. Vai dar certo? Vai. Mas essa forma alternativa, ela é extremamente interessante do meu ponto de vista, tá? Sem mais delongas, bora pro quadro. Mas antes de apresentar a forma, eu vou aumentar o leque de prefixos, tá? O leque de múltiplos e submúltiplos. Então vamos lá. Aqui, o quilo, que nós já conhecemos, só que agora eu vou introduzir o mega, o giga e o tera. São múltiplos, agora submúltiplos. É o quilo, depois vem o mili, micro, nano e pico. Vamos lá, dá para lembrar desses prefixos utilizando uma espécie de rima, tá? Vamos lá. Quilo, mega, giga e tera, mili, micro, nano e pico. Vamos lá, de novo. Quilo, mega, giga e tera, mili, micro, nano e pico. Mais rápido. Quilo, mega, giga e tera, mili, micro, nano e pico. Vamos lá. Esse quilo, ele equivale a 10 à terceira, ou ele representa 10 à terceira. O mega, 10 à sexta. O giga, 10 à 9, 10 à nona. E o tera, 10 à 12ª potência. 10 elevado a 12. O mili é 10 elevado a menos 3. O micro, 10 elevado a menos 6. O nano é 10 elevado a menos 9. E o pico é 10 elevado a menos 12. Além desses múltiplos e submúltiplos, eu vou colocar aqui os que nós já conhecemos também, tá? São eles. Nós já conhecemos o deca e conhecemos o hecto. Também conhecemos o deci e o centi. O deca seria 10 elevado a 1. O hecto seria 10 elevado a 2. O deci seria 10 elevado a menos 1. E o centi seria 10 elevado a menos 2. Sempre que você encontrar esses prefixos, eles vão estar associados a essas potências de base 10, tá? Por exemplo, 2 quilômetros ou 2 quilômetros, tá? O K, ele não é equivalente a 10 elevado a 3? Então, eu vou trocar o K pela potência correspondente, que é 10 ao cubo. Então, nós temos 2 vezes 10 ao cubo metros. 10 ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. Então, eu tenho 2000 metros.
E eu posso fazer essa mudança sempre que eu achar conveniente. Outro exemplo, 300 decímetros. O décimo é 10 a menos 1, então vai ser 300 é 3 vezes 10 ao quadrado. O décimo é 10 a menos 1, então vezes 10 a menos 1 metros. Isso significa que vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 1 dá 10 elevado a 1. Então, 3 vezes 10 dá 30 metros. Então, 300 decímetros dá 30 metros. Essa mudança da potência, do prefixo pela potência, você pode fazer sempre. E se fosse o contrário? Por exemplo, 2.000 metros. Se eu quiser transformar em quilômetro, vai ter que aparecer lá um 10 ao cubo, tá? Para eu poder trocar pelo K. Então, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 3, porque 3 zeros dá 1.000, né? 10 elevado a 3 metros. Eu vou trocar esse 10 à terceira por K. Então, isso vai dar 2 quilômetros. Sem o menor problema, tá? Sempre que você achar conveniente, você pode fazer essa conversão, essa mudança de unidade. Basta adaptar as potências, mas para isso você tem que ter uma base legal de potenciação, lá da parte da matemática, tá? Voltando aos exemplos do início da aula, a distância média da Terra ao Sol é 150 bilhões de metros. 1.000, milhões, bilhões, 150 bilhões de metros. Como é que eu posso escrever esse número de forma mais tranquila, de uma forma mais interessante? Eu posso usar um múltiplo do metro, tá? Posso escrever os 150 bilhões de metros da seguinte maneira: 150 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, vezes 10 elevado a 9 metros. O 10 elevado a 9 é giga. Então, vai ser 150 gigametros. É uma opção. Escrever 150 bilhões com esse monte de zeros ou 150 gigametros é mais interessante escrever assim do que assim, tá? É mais simples, é mais fácil de escrever. O outro exemplo foi o diâmetro médio do coronavírus, que pode variar entre 4 décimos de milionésimos de metro até 5 décimos de milionésimos de metro. Vamos trabalhar com a hipótese de ser 4 décimos de milionésimos de metro. Então, seria o diâmetro igual a 0,4 metros. Bom, eu vou trocar a vírgula aqui para que esse número vire uma multiplicação de potência de base 10. Então, eu vou trocar a vírgula 6 casas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaria 0,4 vezes 10 a menos 6 metros. Eu vou trocar esse 10 a menos 6 pelo prefixo correspondente, que já está circulado aqui, que seria o micro. Então, seria 0,4 micrometros. E se eu trocar a vírgula mais 3 casas? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, seria 400 vezes 10 a menos 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a menos 9 metros. O menos 9 é nano. Então vai ser 400 nanômetros. Ou 400 nanômetros, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, nos procurem nas nossas redes sociais, no Instagram, grupos de WhatsApp ou nos comentários do vídeo aqui embaixo, tá? Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, para que vocês não percam os próximos vídeos. Abraço!